esse conhecimento e agora hoje com o Covid, aí a gente pode extrapolar, né, esse tipo do que eu vou falar aqui, mas assim, agora a gente sabe que a tecnologia, ela vem para... Não é temporal, é atemporal. Né? Não é por causa do Covid que agora a gente tem que estar mais presente digitalmente na vida das pessoas. Sim. Por isso ensinar o nutricionista e aí acho que vai muito com o tema da nossa live de hoje, que é usar com o uso da ciência, saber usar as ferramentas corretas, conhecer o seu código de ética, saber o que ele pode fazer ou não fazer, é isso, né? Se a gente trata isso no berço, né, na formação do nutricionista, aí você evita que tenha esse tipo de comportamentos que a gente acaba julgando, né? Comportamentos de alguns profissionais que acabam indo por um outro caminho, né? Sim. Mas muitas vezes as pessoas fazem e não sabem que estão errando. Correto. Eu deixo você com a responsabilidade de trazer as perguntas que nos chegam, porque eu estou sem óculos e não leio. Mas, comentando sobre isso, quando se ensina na tenra infância, se evita a punição na idade adulta. Isso é um clássico filosófico, mas o que ocorre é que muitas vezes as próprias instituições de ensino, a IES, ela entende que é uma coisa menor, que a ética seria menor, que a antropologia seria menor. Vivemos um momento no país de negacionismo de ciência, onde se vê as ciências humanas, por exemplo, como ainda menor, e de fato não é. Nós vemos que hoje os países que avançam em tecnologia são aqueles que reconhecem a importância das ciências humanas. É verdade. Então, na graduação, um professor apaixonado por aluno e pela nutrição, que consiga cativar e provocar o professor. É isso mesmo. E eu estou vendo aqui os comentários, na verdade, assim, as pessoas estão rasgando a seda aqui com você, né? Todos deveriam ter passado pelas aulas da Poltronieri, são a melhor por isso. Realmente, né? Quando a gente tem uma base onde a gente é orientado desde o começo, né? A saber buscar a informação da forma correta, conhecer, mas de uma forma, como você falou, não punitiva, né? Não punitiva, mas entender o valor social que tem. Uma coisa que eu falo, Fabi, um minuto, é assim, como profissional de marketing, as redes sociais, ela tem um poder tão grande, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. A gente vê transtornos psicológicos, emocionais, alimentares, porque as pessoas criam uma expectativa por trás das redes sociais. Então, se você usa essa ferramenta de forma errada, você pode estar causando transtornos, doenças em outras pessoas. Né? Claro, esse é o impacto. De outras pessoas. E é exponencial logarítmico a disseminação de uma mensagem errada, né? Então, saber usar a mensagem da forma correta e disseminar essa informação da forma correta é um papel do nutricionista. Um nutricionista que é formado para a área da saúde, que preza pela saúde das pessoas, não é? Nós temos uma grande responsabilidade, é preciso entender que quando se é nutricionista, a nossa fala não é uma fala isenta, ela tem um viés proposital de um profissional da saúde. Então, quando nós falamos da nossa categoria e temos um tema da live, como quebrar os mitos com a ciência, numa situação em que as pessoas discutem cloroquina, nós entendemos por que é preciso entender matemática para saber o que é uma relação exponencial, nós precisamos entender por que as relações humanas ou as ciências humanas para entender o que é sociologia e antropologia, nós precisamos entender a biologia para entender a bioquímica e a fisiologia do transtorno, nós temos que entender várias áreas e, portanto, a definição de nutrição, a definição de alimentação saudável, a definição do correto, é uma definição biopsíquica. Eu canso de ver colegas falando, não, porque o NKB, o receptor, está ótimo. Mas não é essa linguagem que nós temos com o paciente. O paciente, quando está à sua frente, em nenhum momento é o NKB que interessa. Sim. Essa interpretação da linguagem, ela está muito ligada à empatia, né? O nutricionista, ele tem que ter como cerne
da carreira, ser empático. Se colocar no lugar do outro. E eu sei que a Fabi fala muito disso nas aulas, né? Porque... mas não é só ser empático, porque você não consegue se colocar no lugar do outro. Veja bem, nós estamos aqui com a participação de um jovem futuro nutricionista, que é a Nutrição Sobre Rodas, que é um colega futuro nutricionista, e ele é cadeirante. Será que eu consigo me colocar na situação das dificuldades que o Luiz enfrenta no dia a dia? Sim. Não, mas eu posso me imbuir de uma vontade e de uma decisão de que as minhas ações contribuam para facilitar a vida do Luiz, para facilitar a vida da Fabiana, independente das suas particularidades. Né? Independente das nossas particularidades. Então, essa compreensão está cada vez mais difícil, não é? Hoje nós temos uma sociedade muito desprovida de informação no país, infelizmente. A educação está e vem passando por um ataque bastante evidente. Então, quando nós falamos que é na universidade que nós discutimos ética, e nós vemos o despreparo de quem faz isso, a nós não interessa discutir ética e falar da lista de Schindler. Essa é uma ética global. A ética da categoria, ela é dada por um código de ética que é nosso farol norteador. Então, para o aluno, às vezes fica muito difícil compreender por que ele está lá num campo de concentração de Auschwitz e como ele se entende como pessoa na hora em que ele se coloca no Instagram batendo uma foto de biquíni. Como é que ele faz essa relação? Como é que ele caminha por esse campo? Por que ele pega um código e vai dizer assim, olha, ele só me diz o que não fazer. E, de fato, ele não diz o que não fazer. Porque o preto no branco e desconsiderar o cinza, eu me torno um profissional que não tem habilidade para manter a comunicação. Então, quando o nutricionista perde um paciente, um cliente, no sentido de que não há mais a confiança, é porque ele usou o quê? Informação adequada, o receptor recebeu a informação inadequada, o emissor emitiu de maneira inadequada. Sim. Que é a regra da comunicação, né? E se fez o ruído. E o pior, ruído com fake news, aí você não destrói nem com... a curto prazo você não destrói, você demanda um tempo, né? E o tema da live, como quebrar os mitos com a ciência, é levar a ciência com uma comunicação clara, sem ruídos, né, para quem vai tomar a decisão. Sim, sim. Tem uma questão também, Fabi, você vê hoje como que o nutricionista pode se armar de conhecimento, né? Além, claro, de estudar sempre, por exemplo, seu livro é um exemplo, o próprio tratado, estar atualizado, fontes seguras, né? Como que ele pode manter, assim, até para os estudantes que estão aqui te assistindo, né? O que você aconselha eles estarem sempre procurando as informações, né? Eu falo muito, né? Não busca ir atrás de assuntos polêmicos para ganhar Ibope, né? Vamos começar pelo básico e a gente vai, né, vai azeitando ali o conhecimento. Qual que é o seu conselho? Olha, Fabiana, dizer assim, fugir de polêmica vai contra a minha própria natureza, talvez. Né? Eu acho que um professor que provoca, ele traz a polêmica. Eu vejo sempre a divergência como algo muito positivo. Não só por entender que toda unanimidade é uma forma burra de ver o mundo, mas por entender também que eu não posso achar inteligente apenas aqueles que pensam como eu. Então, veja só, você falou do Tratado de Nutrição e Dietoterapia que está aqui atrás de mim, o Tratado de Nutrição e Dietoterapia que você tem em mãos e que é um tratado que foi lançado em julho de 2019, né? Correto. 97 capítulos, mais de 1000 páginas. Por que isso é um diferencial?
Porque somente agora nós temos massa crítica para escrever um compêndio desse. Não é? Então, veja que é um tratado com nutricionistas de todo o Brasil, né? A CIMEA está entrando aí, CIMEA Assessoria, eu estou sem óculos, não leio o resto, mas, enfim, é um tratado com pesquisadores e professores do Brasil inteiro. Ele não foi escrito na medida de um corporativismo burro, no sentido de alguém que está muito próximo a mim ou a Luciana Rossi, ambas organizadoras, mas ele foi escrito na medida de reconhecer nesses nutricionistas a expertise de cada capítulo. O que tem isso a ver com a sua pergunta? Que nós demoramos 30 anos para ter um tratado brasileiro de qualidade, quando eu, na minha faculdade, estudava pela Krause. Sim. Com tabelas americanas. Né? Ou você pega um livro que a avaliação nutricional é escrita por médico. Todo carinho, todo respeito aos colegas médicos, mas é preciso se apropriar de um conhecimento a tal ponto de propor que a avaliação nutricional seja escrita, redigida, apresentada, compreendida, considerando o background do nutricionista. Esse é o tipo de corporativismo inteligente, que faz com que eu reconheça no outro uma identidade daquele profissional. Então, veja, ter um tratado em mãos em que eu tenho nutricionista sendo a locomotiva da informação é uma maneira de eu garantir que o estudante de nutrição se reconheça. Sim. Se reconheça. Porque nós passamos por um problema de interpretação de informação. Não basta ter acesso à informação. Não basta ter o acesso ao artigo. Eu preciso compreender, interpretar o gráfico. Veja só uma coisa. Nós vivemos uma celeuma do leite no passado. Você diz para fugir da polêmica quando você é estudante, correto? Porque você não domina, mas o profissional não pode sumir, não pode fugir da polêmica. Exatamente. E aí você ouve argumentos dos mais estratosféricos possíveis, como, por exemplo, professor, eu fui num congresso e disseram que era para eu não beber leite, porque o ser humano é o único indivíduo adulto, é o único animal adulto que bebe leite. Que não é bezerro. Perfeito, é o único animal adulto que escreve e registra conhecimento. É o único animal adulto que canta, sorri, fala, chora e cozinha. Não há nenhuma outra espécie que cozinhe. Então, a história do desenvolvimento humano, ele não encontra amparo, senão a composição do leite, quem bebe, por que eu bebo leite, por que faz parte do meu hábito cultural, por que faz parte do meu histórico, da minha família, da minha comunidade. Por quê? Porque o alimento não é só nutriente, nutriente não é só fisiologia, porque nutrição ultrapassa, né, esse espaço delimitado em que cada um quer uma gavetinha para colocar a sua informação. Então, há os que bebem leite para relaxar antes de dormir, há os que bebem leite porque gostam de bater com frutas, lembram da infância, há os que bebem leite deliberadamente por uma fonte de cálcio, há os que não bebem porque não gostam. Claro. E aos que não bebem porque são vegetarianos estritos. E nós, nutricionistas, temos que estar prontos para qualquer um destes pacientes, qualquer um destes clientes. Exatamente. E esse é o segredo, né, Fabi? Esse equilíbrio, né? A nutrição fala de equilíbrio, né? É tão estranho isso, Fabiana, que se nós nos reportarmos ao símbolo da nutrição e perguntar para qualquer colega que está nos acompanhando, ele vai saber que o símbolo da nutrição, tal como está no código, né, ele lembra aí, nós temos aí uma balança, né, e trigo, ramos de trigo. Quando nós temos aí uma luta armada contra o glúten. Então veja que nós vivemos um paradoxo tão grande que nós temos uma profissão cujo símbolo carrega o trigo, mas cujo profissional muitas vezes consuma glúten, enquanto que o não consumo de glúten por si só não é amparado por nenhuma sociedade de pesquisa, por nenhum pesquisador, por nenhuma instituição. A não ser que você tenha alergia, que seja
Sim, mas daí você tem que ter um diagnóstico que não é nutricional, um diagnóstico que é clínico, e aí você tem que ter a tratativa com esse paciente, mas eu não vou à televisão, não posso. Falar que o glúten é inflamatório, né? Correto. Porque quando eu falo que glúten é inflamatório ou que o leite é inflamatório, eu vou ter que fazer um paralelo. Vou dar um exemplo do ferro. O ferro é o segundo mineral mais abundante do planeta, se eu não me engano. Uhum. E, por outro lado, é a deficiência nutricional mais comum. Sim. A anemia ferropriva é uma deficiência nutricional comum. Aliás, que está presente independente da classe social, do país